Namastê, pessoal, tudo bem com vocês? 2019, nosso primeiro podcast e abrindo com chave de ouro. Hoje eu recebo aqui a Ana Flávia Azevedo, minha amiga, que é consteladora familiar. É assim mesmo que fala? Consteladora familiar. A gente vai bater um papo super legal daqui a pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Afonso Júnior, eu sou instrutor de yoga e meditação. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, você pode entrar no Instagram, @afonsojryoga. Tem um grupo do WhatsApp também, onde eu disponibilizo mensagens diárias. Se você quiser participar, 229-9283-2546. Tem uma escola de yoga online, aulasdeyoga.net, e também tem uma página no Facebook, facebook.com/omcasashanti. Esses são os meus contatos, caso você queira tirar alguma dúvida ou conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. O assunto de hoje, eu estou muito feliz de poder falar a respeito dele, é sobre constelações familiares, como eu já disse. Eu já constelei as duas vezes que eu participei com a Ana Flávia. A Ana Flávia é de Minas, ela é minha amiga lá de Minas, nos conhecemos através do yoga. E a primeira vez que eu constelei para mim foi tão mágico, tão mágico, tão mágico, que sempre que eu posso eu trago a Ana Flávia para desenvolver o trabalho dela com os meus alunos aqui em Búzios. E agora aproveitei que ela está aqui para a gente gravar o nosso primeiro podcast de 2019. Mais do que falar sobre constelações familiares, a Ana Flávia vai ensinar para a gente algumas relações do amor. Eu não sei bem como que fala, ela vai explicar para a gente aqui, que é bem legal, que é para a gente poder entender algumas relações para a nossa vida fluir, para a gente ter uma vida mais leve. Então vou passar para vocês, vou passar para a Ana Flávia, a palavra. E Ana, estou muito feliz de receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse e passasse os seus contatos para as pessoas que estão ouvindo a gente também e falasse um pouquinho sobre o que são as constelações familiares e como que elas funcionam na vida das pessoas. Olá, pessoal. Namastê. Primeiro agradecer ao Afonso pela oportunidade, pelo convite. Nós temos aí uma relação de amizade e é realmente muito bom estar com ele, né? Participar das coisas dele, participar da vida dele e estarmos aqui hoje, né? Eu aceitei esse desafio, né? De gravar. Quem me conhece sabe que eu não tenho esses tipos de... não faço vídeo, não faço esse tipo de gravação. Mas realmente é um desafio para mim e aqui estou eu. Como ele já disse, eu trabalho com constelações familiares e além das constelações, eu também sou terapeuta de regressão, sou arte-terapeuta, trabalho com resgate da criança interior ferida, é um outro tipo de trabalho que eu faço, e também atuo com o sagrado feminino, trabalhando com o círculo de mulheres. E os meus atendimentos são tanto presencial quanto online, em especial com a constelação eu faço online. Então, falando um pouco, né, sobre o que é a constelação familiar, ela é um tipo de terapia muito chamada, assim, comumente falada, às vezes aí nas redes sociais, de terapia da alma. O criador da constelação, ele observou, ele é filósofo, é psicoterapeuta, é teólogo, chama-se Bert Helling, hoje ele está com 94 anos. Ele observou que existem na nossa vida, além da gente herdar dos nossos familiares, questões genéticas, como tipo de cabelo, tom de pele, nós herdamos também padrões de comportamentos, traumas, crenças limitantes, tantas questões difíceis que foram vivenciadas pelos nossos familiares, quanto também as questões mais fáceis na vida deles. Então, que nós temos essa herança não só da genética física, mas temos essa herança também que nós trazemos na alma mesmo. Então, tudo que acontece no nosso sistema familiar está registrado através de um campo de informação que vai sendo passado de geração para geração. E aí, por isso que muitas vezes
Às vezes a gente vive determinadas situações pesadas, difíceis, que racionalmente falando, nós até sabemos o que precisa ser feito, qual o passo a passo, como eu devo fazer, mas parece que tem algo mais forte do que nós, que eu, mesmo sabendo que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Ana, eu sei que você já atendeu muita gente. Eu, inclusive, tenho amigos que eu conheço a história deles, né, e que eles mudaram, assim, de um dia para o outro alguma situação. Eu também passei por essa situação, né, me ajudou muito no meu autoconhecimento, na minha percepção, tanto que eu optei por constelar mais uma vez. Mas você tem algum caso que você pode contar pra gente? É claro que não vai citar nome, nada, mas de alguém, de algum caso que você falou assim, poxa, esse caso é difícil, e como que ele se desembolou, assim, como que aconteceu na constelação, só para as pessoas entenderem um pouco mais a respeito de constelação? Bom, eu tenho vários casos muito práticos, né? Mas tem um caso que me chama muita atenção, que foi de uma adolescente de 15 anos. Ela me procurou com um problema muito sério de artrite e artrose. E aí o discurso dela foi que realmente ela sentia muitas dores nos pés e nas mãos. E não conseguia fazer mais nada, não conseguia estudar, não conseguia namorar, porque ela vivia à base de morfina para dor. E aí, quando nós abrimos a constelação dela, eu percebi que alguém na vida dela, alguém da família dela, né, na verdade, havia sido dono de escravos. E aí ela me disse que realmente o bisavô foi dono de escravo. E aí, como é que é a dinâmica prática disso? Ela estava carregando na alma dela, no inconsciente dela, algo por aquelas pessoas. Então ela está, nesse caso específico, porque constelação, gente, só uma observação. Não significa que esse caso que eu estou contando é o mesmo para todas as pessoas que têm artrite e artrose. Isso é muito individual, só na hora que a gente monta a constelação é que o constelador consegue identificar o fato ocorrido. Pelo que você falou, a gente traz da nossa família, de outras gerações mesmo. Então, quando você fala aqui, por exemplo, da artrite, que você está citando esse caso, é como se fosse algo do nosso DNA mesmo, assim, que é completamente individual mesmo. Cada caso é um caso, não é isso? Isso mesmo. Nesse caso específico, a bisneta do dono de escravo estava conectada com as informações do escravo, que trazia dores profundas nas mãos e nos pés. Tá, mas aí ela constela, você tem essa percepção. Depois eu vou pedir para você falar como que chega essa percepção, se der para falar, né? Mas e aí? E aí o que acontece com essa pessoa? Tá, você fala isso para a pessoa, talvez é algo que ela nem sabia antes. E como que isso desenrola depois das constelações? A gente chama, né? O Bert Helling chamou, na verdade, de emaranhamento. Nós estamos emaranhados na nossa história familiar. Como essa história dela, né, que na verdade foi do bisavô com os escravos e tal, como foi uma história que causou muito dano, é como se inconscientemente ela dissesse para aqueles escravos, por favor, libere o meu bisavô de tudo isso. E para que possa haver essa liberação, eu vou carregar a sua dor em mim. E aí ela começa a carregar algo que não é dela, que ela não participou, como forma de compensar uma lei, que é de liberar a todos. Só que isso é um movimento de amor, mas é um movimento de amor que adoece, não é um amor que cura. Entendi. Mas aí ela passa a ter essa percepção pós-constelação e na vida dela mesmo. É claro que só de você ter algo que talvez era inconsciente, você jogou para o consciente, algo já muda. Mas e com relação à dor ou à própria patologia dela? Acontece alguma mudança? Ou nesse caso aconteceu alguma mudança? Na verdade, nenhum terapeuta garante mudança, né? Nesse caso específico,
ela realmente não teve mais dor a partir daquele dia. Mas esse movimento, ele, só fazendo uma ressalva, quando a gente fala assim, ela se conectou com a dor do escravo, não tem nada, constelação, não tem nada a ver com espírito. Não tem espírito, não tem manifestação espiritual em constelação. Isso que eu gostaria que ficasse muito claro, assim, porque até para mim, né, quando as primeiras vezes, na verdade foi você que me falou sobre as constelações, mas a primeira vez que você mesmo me falou, assim, a gente fica pensando que é algo ligado a isso, né, a espírito, que alguma coisa fala alguma outra coisa, né? E eu sempre me lembro que você conta a história do terremoto, né? Você pode contar isso para o pessoal? Então, só voltando ao espírito, né? Na verdade, a gente se conecta com o campo de informação da família, não é com os espíritos da família. Nós nos conectamos com esse DNA que faz parte da alma da família, que isso vai sendo passado de geração para geração. Muitas pessoas às vezes falam assim para mim, mas eu nunca tive coragem de vir nisso. Aí eu pergunto, nisso o quê? Porque normalmente as pessoas tendem a fazer essa associação. Na verdade, não só nas constelações, Ana, eu passo por isso no yoga, na meditação. Às vezes convido alguém para fazer uma meditação e a pessoa fala assim, não, a minha religião não permite. Não tem nada a ver com religião, gente, nem yoga, não tem nada a ver, nada a ver. As pessoas, elas parece que tem um medo, né, de algo que eu não sei o que tem na cabeça delas, talvez seja pela própria criação, pelo medo mesmo que a religião impôs, mas não tem nada a ver com religião, isso precisa ficar muito claro, né? É uma técnica com embasamentos científicos. Só para mostrar, por exemplo, as constelações familiares, dentre outras técnicas de terapia, a yoga inclusive, foi incluída recentemente nas práticas terapêuticas integrativas do SUS. Então, por exemplo, um município que quiser colocar constelações familiares no Sistema Único de Saúde, ele vai poder fazer isso. Vários juízes no país estão usando as constelações em processos de conciliação dentro dos fóruns. E eu tenho visto que isso dá um resultado muito legal. Eu não sei se quem está ouvindo a gente já assistiu uma reportagem que teve no Fantástico a respeito das constelações familiares. Se você não assistiu essa reportagem, quando terminar o podcast, você vai na descrição do vídeo que eu vou deixar o link lá para você assistir a reportagem completa. E aí você vai compreender um pouquinho mais sobre as constelações, vai ver a importância disso na vida das pessoas, ver como que é uma terapia rápida, que traz um resultado rápido, que cura, né? Que a gente não pode muito usar a palavra cura, infelizmente, né? Mas que ajuda num processo. Vou deixar o link lá, basta você clicar, está na descrição do vídeo, basta você clicar e você vai ter acesso a essa reportagem do Fantástico sobre constelações familiares. Eu vou trazer a Ana Flávia daqui a pouco de novo, só vou fazer um intervalo para a gente descansar um pouquinho, então toma água, ouve a música, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Se você pratica yoga, conhece os benefícios. Se ainda não pratica, deveria se dar esse presente. Yoga é uma técnica milenar, uma filosofia de vida que pode ajudar você a se desenvolver o máximo do seu potencial humano. Se quiser começar a praticar yoga sem sair de casa, conheça o programa de aulas que criei. Por apenas R$ 47,00 mensais, você terá acesso a várias aulas em alta qualidade e ainda bônus exclusivos. Conheça mais no site www.aulasdeyoga.net e comece a praticar yoga agora. Se dê esse presente. Namastê. Então estamos de volta. Eu espero que você esteja gostando do nosso bate-papo aqui. No intervalo eu estava aprendendo algumas coisas com a Ana Flávia. E no outro bloco eu pedi para a Ana Flávia Azevedo contar para a gente a respeito da questão do terremoto, e acabou que a gente entrou para outro assunto, né? E talvez seu ouvinte esteja pensando, o que o terremoto tem a ver com isso, né? E eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei na Índia, acho que eu nunca contei aqui. Eu estava em Rishikesh, no ashram. Ashrams são as comunidades espirituais. E à noite nós tínhamos uma atividade num salão. E quando terminou a atividade, devia ser umas 9 horas da noite, quase 10 horas, nós fomos voltar para o nosso quarto. E na hora que a gente estava voltando, eu estava com uma amiga, tinha muitos passarinhos voando no céu. E eu falei com ela assim, nossa, que engraçado, né? Só na Índia mesmo, passarinho voando à noite, piando, muito passarinho voando. E na hora que a gente chegou no nosso quarto, o nosso quarto estava infestado de sapo, mas infestado de sapo, estava lotado de sapo. Eu nem pensei que aquilo poderia ser um aviso, na verdade, a desconexão que a gente vive, né? Nós tiramos os sapinhos, e os que deram para tirar, os que não deu, deitamos na cama e fomos dormir, porque no outro dia a gente tinha que levantar às 4 horas da manhã para fazer uma meditação. E eis que de madrugada acontece um terremoto que praticamente acabou com o Tibete. Onde eu estava foi sentido, mas eu estava tão cansado que eu não senti nada. Eu só sei que de manhã um indiano apareceu no quarto perguntando se estava tudo bem. E eu não senti nada, não percebi nada. Até falo com as pessoas que se morrer for assim, é tudo muito rápido que a gente nem sente, né? E aí quando a gente fala que não tem nada de espiritual, que não tem nada a ver com religião,
É isso que a Ana Flávia me explica, essa percepção que os animais ainda têm, olha, de sentir, de saber que vai acontecer um terremoto antes dele acontecer, que nós humanos perdemos isso, né, Ana? Na verdade, isso é uma percepção de campo, né? Uma percepção das informações que estão contidas ali naquele ambiente. Então, o que aconteceu nesse caso, né? Eles perceberam que iria acontecer um terremoto. Os animais. Os animais, isso, os sapos, né? Os sapos e os passarinhos. E os passarinhos. Eles perceberam que ia acontecer um terremoto e eles foram imediatamente buscar abrigo para não morrerem. Então, eles conseguiram perceber algo estranho, né? Uma situação de risco antes que o risco viesse. E se os animais percebem, por que a gente não consegue perceber isso? E na constelação, a gente trabalha exatamente com essa percepção de campo, né? Quando nós estamos constelando, o profissional da área, ele percebe o campo da constelação através dos movimentos das pessoas, ou quando é individual, através dos bonecos. Aquele campo ali tem uma força, é um campo de informação que me traz elementos que tem a ver com a questão que a pessoa vai trabalhar dentro da constelação. Entendi. E aí você estava contando, por exemplo, dessa questão da moça com artrite, né, no outro bloco. E eu tenho amigos, inclusive, por exemplo, gente que não conseguia namorar de jeito nenhum. Fez constelação com a Flávia, tá casado, sabe? Gente que não conseguia tirar carteira, constelou, começou a dirigir. É muito forte, né, essa questão dessa percepção de campo e, na verdade, de trazer o inconsciente pro consciente para que a gente possa atuar nisso, né, Ana? É exatamente isso. E vamos falar do que move normalmente isso tudo, né? Para o caos ou realmente para as facilidades em nossas vidas, que nós já tentamos falar algumas vezes e não conseguimos, né? Que foi sobre as leis, né? As ordens do amor dentro das constelações familiares. Se você quer aprender sobre as ordens do amor, você vai ter que esperar um pouquinho. Eu vou dar um pequeno intervalo e vou pedir para você pegar uma caneta e um papel para você, se você quiser aprender de verdade. Porque quando a gente fala sobre ordens do amor, a primeira vez que a Ana Flávia falou, eu pensei assim, oba, vou anotar, né? Bom pro relacionamento. Mas depois ela me explicou que não é para os relacionamentos, é para a vida. É para a nossa vida inteira. E depois do intervalo ela vai falar, eu só gostaria que a Ana ressaltasse aqui pra gente uma conversa que a gente teve durante o outro intervalo, que as constelações, elas são oferecidas pelo SUS, assim como yoga, meditação, mas elas não substituem o tratamento médico. Isso é muito importante, porque tem muita gente que escuta, né, muitos profissionais que nos escutam aqui, que às vezes vão levantar esse questionamento. Gente, a gente não está falando em substituir médico, que a pessoa tem artrite, não vai precisar mais tomar medicamento, não tem nada a ver. Como a Ana falou, é algo completamente individual. E é uma opção de tratamento para aqueles que desejarem, né? Tem aqueles que vão buscar a constelação e tem aqueles que vão ficar só fazendo tratamento médico, né? Enfim. Então é só para dizer, reforçar isso, que não é excluindo nenhum tipo de profissional, porque todos nós somos importantes para esse caminho chamado vida. Dito isso, vamos fazer o nosso intervalo, ouvir uma música bem gostosa e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso último bloco e você vai aprender sobre essas leis do amor. Tá curioso? Espera um pouquinho. Curtir a natureza com um ventinho refrescante no rosto, o banho de mar nas águas azuis, uma água de coco gelada, um passeio pela Rua das Pedras e assistir ao pôr do sol mais lindo da região dos lagos. Sim, se você escolheu Búzios como seu destino para descansar e passar dias felizes, você escolheu o lugar certo. Mas quero uma dica? Ao passar pela cidade, não deixe de agendar uma aula de yoga comigo, ou participar de uma meditação, ou ainda uma massagem bem relaxante. Você pode agendar pelo WhatsApp 229-9283-2546. Estou esperando por você. Namastê!
Estamos de volta, eu espero que você esteja gostando. Lembrando que toda semana que eu posso, eu posto um podcast. Geralmente era para ser toda semana, mas é tanto trabalho. E aqui em Búzios no verão a gente trabalha pra caramba. Eu estava estudando, como vocês sabem, eu me formei em Ayurveda agora. E eu precisei parar um pouquinho aqui com as mídias, né, para poder me dedicar à monografia, que graças a Deus já foi entregue, já foi aprovada. Mas agora eu estou de volta, bem animado. Vocês vão ver alguns vídeos novos. Vou até convidar a Ana Flávia para gravar um vídeo comigo também. E antes da gente seguir, mais uma vez, só gostaria de deixar os meus contatos, meu grupo do WhatsApp, para você receber mensagens diárias da Ian Lavanzante, totalmente gratuito. 229-9283-2546. O meu Instagram, @AfonsoJRYoga. O meu Facebook, facebook.com/OmKasaShanti. Lembrando que eu também tenho uma escola de yoga online, se você quiser conhecer meu trabalho. Basta entrar em aulasdeyoga.net. E antes da Ana Flávia ensinar as leis, olha eu enrolando, né? Antes da Ana Flávia ensinar as leis, eu vou pedir para que ela deixe os contatos dela também, que talvez, Ana, alguém tenha alguma pergunta queira te mandar a respeito de constelações, a respeito da lei. Você prefere que a pessoa deixe aqui nos comentários, ou a pessoa te manda no WhatsApp, ou te procura no Instagram? Fique à vontade agora, Ana. Então vamos lá, né? Parar de enrolar em relação às leis. Todo mundo curioso para saber sobre essas leis. Agora, finalmente, eu vou falar. Mas vamos aos contatos, né? O meu Instagram é Ana Flávia Soares de Azevedo. Faltou arroba, né? Mas enfim. O Facebook, Ana Flávia Azevedo. O meu WhatsApp é 31 98898 5101. Podem me mandar mensagem pelo WhatsApp. Gente, mensagens a respeito do tema que a gente está falando, viu? Não vai ficar, oi, Ana Flávia. Não, a Ana Flávia é uma pessoa que trabalha pra caramba, assim como eu. E às vezes eu recebo mensagem assim, oi. Aí eu fico pensando, de onde é essa pessoa, o que ela deseja. Então quando manda, pra gente ser ágil, né? Hoje em dia na vida a gente tem que ser mais ágil. Oi, Afonso, quero participar do seu grupo. Pum, eu já te coloco lá na hora. Porque senão, oi, eu respondo oi. Passa 2 dias, a pessoa me manda outra coisa. Mas eu vou deixar para facilitar para todo mundo aqui na descrição do vídeo os contatos da Ana Flávia também, tá bom? E só mais uma questão, relembrando que eu faço atendimentos presenciais e online. Online via chamada de vídeo, né, pelo WhatsApp, Skype, enfim. A gente vai articulando uns com os outros. Então vamos lá, sobre as ordens do amor. São 3 leis que movimentam a nossa vida, positivamente ou negativamente, só como forma para entender isso, né? Então, o equilíbrio, onde é importante haver um equilíbrio em todas as relações, seja nas relações entre os casais, familiares, seja na relação com algum colega de trabalho, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Então, existem muitas relações que estão desequilibradas nesse sentido. Então, tem sempre alguém dando mais, dando muito. E as pessoas que dão muito, elas se sentem melhor que a outra, elas se sentem ressentidas, elas se sentem sobrecarregadas e isso vai acumulando na vida dela. E quem recebe muito se sente culpado, se sente inferiorizado, se sente menor. É o que o Bert Hellinger chama das consciências de culpa e inocência. Um se sente culpado e o outro se sente inocente. Então, essa lei ela precisa estar equilibrada. A outra lei é do pertencimento.
todas as pessoas que fazem parte da nossa família, elas têm o direito de pertencer. E o que é comum acontecer em nossas vidas? Também inconscientemente. Nós excluirmos da nossa família as pessoas consideradas problemas. Então, quem são essas pessoas consideradas problemas? Então, por exemplo, um dependente químico, alguém com algum tipo de problema mental que causa algum dano físico nas pessoas. Tem uma orientação sexual diferente. Isso, né? Os homossexuais, pessoas, né? Os assassinos, um pai que às vezes trai a mãe e arruma um filho fora do casamento. Então esse pai também é excluído. São todas as pessoas que geraram ou geram uma dor muito profunda na família. Os suicidas. Então, são pessoas que deixam, né, marcas grandes na vida das pessoas. Então, normalmente, nós tendemos a excluir essas pessoas. E todas as pessoas, elas têm o direito de pertencer. Porque aquele lugar que é dela, é só dela. Ninguém pode ocupar. Os abortados também, né, normalmente são pessoas excluídas. E todos nós queremos só o nosso lugar. E aí, quando quando as pessoas não têm esse lugar que é por direito, a gente realmente faz essa exclusão e isso gera dano para o sistema. Alguém, os seus descendentes, vão dar um jeito de excluir essas pessoas, normalmente repetindo o mesmo problema. E a terceira lei, conta pra gente a terceira. Eu acho fantástico isso, gente. É um ensinamento assim. Tem que ouvir o podcast um monte de vezes. Aproveita, deixa as perguntas aí pra Ana Flávia, ela vem aqui para responder, ou pode mandar direto no WhatsApp dela, falando que viu ela aqui no nosso canal Casa Shanti. A Ana vai passar pra gente a terceira lei, pra gente finalizando o nosso podcast. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Nós vivemos num sistema, e o maior sistema que a gente pertence é o sistema familiar. E dentro de qualquer sistema existe uma hierarquia. Quem é maior e quem é menor. Por exemplo, entre pais e filhos, os pais são sempre maiores do que os filhos. E isso, dentro da lei de dar e receber, isso aí nunca vai poder ser equilibrado. Porque a vida é o que nós temos de melhor. É um milagre estarmos aqui vivos. E é a partir da vida que tudo acontece. E na constelação... gaguejei aqui, gente. Bem, desculpa. E na constelação familiar, nós olhamos para a vida. Muitas vezes a gente volta lá atrás, mas o objetivo, a proposta não é ficar lá atrás. É daqui para frente. Por isso que você acha que é tão rápido assim o resultado, porque para mim, por exemplo, foi algo tão rápido. Quando eu fiz as constelações, eu lembro que algo que eu ficava ali pensando e que eu não encontrava uma resposta, eu saí de lá assim, com uma sensação tão boa de ter uma explicação para o que eu levei, sabe? Você acha que é por isso que é tão rápido assim, Ana? Porque é para frente, assim. Então, antes de eu responder a pergunta dele, eu vou só concluir sobre a hierarquia. E quando a gente quebra essa hierarquia, é muito comum, por exemplo, a pessoa casa e aí às vezes ela assume um papel de mãe do marido ou o marido assume o papel de pai da esposa. E na relação entre casal, os casais eles são exatamente do mesmo tamanho. Nem maior e nem menor, exatamente do mesmo tamanho. Por exemplo, a gente cresce num lar que a mãe é depressiva. Na alma da criança, ela começa a se sentir responsável em cuidar da mãe. Então é também uma quebra de hierarquia que vai gerando esse emaranhamento nas famílias. Muito bem. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Infelizmente, o nosso podcast chegou ao final. Só vou pedir a Ana Flávia para deixar uma mensagem para vocês, para a gente finalizar o nosso encontro.
e responder essa pergunta, né? Por que as constelações trazem esse resultado tão rápido, né? Se é para todo mundo assim, porque pelo menos para mim foi muito rápido. E deixar uma mensagem para as pessoas, né, que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela sua presença, Ana. Então, na verdade, vou falar uma coisa muito honestamente. Constelação é para quem quer mudar de vida. Se quiser ficar no mesmo lugar, se aí onde você está bom, continue aí. Porque constelação não dá para brincar. Nós estamos falando de vida. E vida exige de nós muita seriedade, muita responsabilidade. Exige que nós realmente queiramos mudar de vida, né? Então, eu percebo que as pessoas que chegam com essa sede de realmente mudar de vida, elas têm experiências maravilhosas com a constelação. Então, não brinque mais de viver, não brinque mais de ficar acomodado no lugar que você está e seguir em frente para a vida, porque a vida não aguenta mais mimimi, não aguenta mais conversa fiada. E em relação aos temas, só para finalizar, qualquer tema que te aflige e te incomode pode ser trabalhado. Desde questões físicas, como dores crônicas, por exemplo, questões do emocional, medo, insegurança, depressão, tristeza, mágoa, ressentimento, problemas de relacionamento em qualquer nível, tanto entre casais quanto familiares, problemas às vezes legais, né, na justiça, problemas financeiros, problemas profissionais. Então, enfim, qualquer tema que te aflija e te incomode pode ser trabalhado à luz das constelações. Eu gostaria de agradecer ao Afonso e a todos vocês pela escuta respeitosa e que possamos seguir em frente, rumo à vida. Gratidão. Namastê. Namastê, muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos os meus ouvintes. Semana que vem nós estamos de volta com mais um podcast. E eu vou gravar um vídeo com a Ana Flávia também para deixar para vocês aqui no canal, para vocês verem o rostinho dela. Muito obrigado, povo, pela presença de vocês aqui. Peço para vocês compartilharem esse podcast, para que mais pessoas conheçam, para que o nosso canal também cresça. Nós já ultrapassamos 25 mil inscritos e durante esse ano eu quero chegar nos 50 mil inscritos. É meu propósito. E quando chegar nos 50 mil inscritos, vai ter um presentinho para todos vocês. Obrigado pela presença. Nos vemos em breve. Namastê.